põe o mesmo perfil psicológico do crente com fixação mental. Quando o cara é de religião e crente, especialmente pentecostal, isso também eu já tratei muito em crente presbiteriano, em batista, em quase todo crente, mas o pentecostal, pela ênfase no pecado, pela ênfase na culpa, pela ênfase no Espírito Santo e pela ênfase na blasfêmia contra o Espírito Santo, os pentecostais são 90 e tantos % dos aflitos com essa aflição, naturalmente. Quando o sujeito tem uma tendência psicótica, de qualquer natureza, por mais fraca que seja, e cai na primeira incoerência pentecostal da vida dele, ou de qualquer outra natureza, que seja uma culpa que comece a perturbá-lo, como ele já é psicótico, ela tende a se tornar recorrente, contínua, crônica. A questão. E a associação com o tema Espírito Santo é imediata. Porque um cara que tem uma autoestima tão baixa como a sua, porque tem que ter uma baixa autoestima, tem que também estar profundamente fragilizado e neurotizado pela ideia de culpa. Por isso, outra palavra para ele pesquisar lá no meu portal é culpa. Profundamente fragilizado pela culpa, tende a se identificar com o que há de pior na possibilidade de identificação maligna para os humanos. Ora, quais são as piores possibilidades? Número 1, eu sou o diabo. Tem gente que faz essa identificação. Eu sou o diabo, não tenho cura. Meu Deus. Segunda identificação imediata eu já estou no inferno. Sim, eu não tenho salvação. Não tenho salvação. E a terceira não tenho salvação porque pequei contra o Espírito Santo. Já estou no inferno porque pequei contra o Espírito Santo. Isso decorre de culpa associada a baixíssima autoestima com uma boa dose de tendência psicótica. Bom, esse tema culposo, sistêmico, contínuo, crônico, no indivíduo, já produz a possibilidade de um pensamento psicótico em si. De modo que se o cara já não tiver tendência, isso já provocará nele tal tendência. Tem uns que já chegam tendentes em qualquer direção. Mais ou menos 2, 3% da população já vem a vida com alguma tendência psicótica. Se encontra um tema desse, tão alvissareiramente maligno para colar na alma de um cara com baixa autoestima e culpado, junta a fome com a vontade de comer. Então a identificação é imediata e os caras nem sabem o que é pecar contra o Espírito Santo. Pecado contra o Espírito Santo é lembrar que um dia contou uma piada com o nome do Espírito Santo, ou que riu de uma piada. Você vai ver o que eles alegam como sendo tal pecado contra o Espírito Santo. São as coisas mais idiotas do mundo, que só um Deus completamente frágil, perverso e mais maligno do que o mal jamais concebido poderia ficar ofendido com tal coisa e designar alguém para danação eterna. Isso tudo é coisa de doença de religião. É o pior da religião na mente humana, produzindo e enchendo hospícios. Os psiquiatras não sabem se choram ou se agradecem, porque é a garantia de clientela. E os terapeutas, os psicólogos também, se choram a miséria humana ou se agradecem a garantia de clientela de que a religião oferece. Então, querido, é a recorrência da própria fraqueza mental de todo indivíduo que vai para um culto aonde a salvação não é eterna. Daí Hebreus 6, caíram da graça, um dia iluminaram, caíram.
Nem lê embaixo que diz, mas isso não é o que eu penso de vós, eu estou falando assim para ver se vocês acordam. Não, enfim, vai ler lá o que eu falei, que é para eu não morrer de repetição, você entendeu? Senão eu infarto de mim mesmo. E eu não aguento mais me repetir. Então me ajuda, pelo amor de Jesus. Eu já te dei aqui a atenção Itaú Personalité suficiente para você achar que foi ouvido. Então, o resto, pelo amor do Senhor Jesus, ajude-se e ajudem-se. Eu já dei, olha, tem 150 e tantas referências para blasfêmia contra o Espírito Santo, 50 e tantas para Hebreus 6. Culpa são milhares e milhares para você ler. Sobretudo, meu filho, você tem que entender o Evangelho. Isso tudo acontece na sua cabeça porque não tem Evangelho plantado em vocês. A cruz não está plantada em vocês. Entrou culpa, afinal, aí, com 1141 entradas, olha só. Mas o Evangelho não está plantado, não está consumado. O perdão não é definitivo, a salvação não é eterna. Tudo para vocês pode ser, pode não ser, pode ser, pode não ser. É um inferno em vida terrena viver assim. Eu não sei como vocês suportam, minha gente. Viver com Deus, sem graça de Deus, é insuportável. Eu preferia ateísmo, agnosticismo, qualquer negócio do que ser crente num Deus que não é o Deus de amor. Aí já era, né? É onisciente, onipotente, onipresente e só vê o mal em mim. Aí já era. Eu tô lascado. Deus me salve de um Deus assim, que não seja amor, misericórdia, justiça, e em quem eu não saiba que os meus pecados já estão lavados e cobertos desde antes da criação do mundo. Vamos lá, Braulio? Caio, você elencaria esse pecado contra o Espírito Santo como o principal motivo de piração dessa galera crente aí? Não, eu acho que é um dos temas. Qual que é o que mais leva o cara a pirar? É a total incerteza sobre a natureza de Deus. Porque o que as igrejas ensinam é que Deus é um Trump onipotente, onisciente, onipresente, né? Pode fazer qualquer negócio a qualquer hora, pode dar uma doida nele. Então é a total incerteza da natureza de Deus. Não conhecem a Deus. Não então, conhecem. Qualquer coisa ruim que seja dita acerca de Deus, eles creem. Se for dito gritado, histericamente, com uma veemência pentecostal, Histriônica. passa a ser verdade de Deus, não importa o que seja. E esse povo, mais ignorante que uma pedra, crê. E aí passa a viver atormentado por esse Deus diabo, a quem eles cultuam, para quem eles dão o dízimo, as ofertas. Eles vão para aquela ceia ali morrendo de medo, de que aquele pão mate, de que aquele vinho consuma. Não poder entregar um dízimo lá pode ser uma invocação de miséria para a tua família. Imagina como maldições, né? Maldições hereditárias que não se quebram, são karmas familiares. Viver assim é insuportável. Eu realmente dou graças a Deus, porque a maioria é ignorante demais, porque só muito ignorante e burrice faz o cara suportar tamanha opressão, né? Porque uma alma mais sensível explode. Não aguenta. Por isso é que quase todas as almas sensíveis nesse meio explodem. Surtam de algum modo. Não aguentam. Só aquele cara muito Flintstone, muito idade da pedra que vai levando, aguentando aquilo ali. E vai embora. Mas uma alma mais sensível não suporta, não aguenta. Ou enlouquece, ou pula fora, ou fica ateu, ou diz Deus nunca mais, ou deve haver Deus, mas eu não quero, não sei como ele é, eu só sei que ele não é aquilo ali onde eu fui criado.
E se ele tiver algum problema moral do tipo que a igreja põe no inferno na mesma hora, desses pecados capitais cristãos, aí ele se sente o próprio diabo, irredimível, incurável. Você imagina o que é passar pela terra dizendo: eu não tenho cura. Todo passo teu, eu não tenho cura. Eu pequei contra o Espírito Santo, eu não tenho perdão. Deus não me perdoará. Eu viver assim. Rapaz, o que a religião faz no coração desse pessoal é indescritível. Não poderia ter havido invenção mais antiga nem mais diabólica do que essa. Porque ela está subjugando as almas dos homens durante todo o curso do processo civilizatório. Os altares, homens, matando crianças, imolando virgens, oferecendo os filhos, matando animais, fazendo oferendas e culpa, medo, culpa, medo, culpa, medo, culpa, medo, culpa, medo. Deus, culpa, medo, Deus, culpa, medo, Deus, culpa, medo. A história da humanidade, quando não é a história do Deus sou eu, que é a história dos grandes tiranos, dos grandes faraós universais, Deus sou eu, é a história do Deus culpa, medo, Deus culpa, medo, Deus culpa, medo. Mas a igreja evangélica de hoje tem muito Deus sou eu, né, cara? Tem Deus sou eu. Nessas figuras aí. Tudo igual, tem Deus sou eu e Deus culpa medo. Deus sou eu é o pastor, Deus culpa medo é o povo. Mistura tudo. Para o pastor dizer Deus sou eu, é preciso que a congregação diga Deus culpa medo, Deus culpa medo, Deus culpa medo. Aí ele passa a ser o Deus do povo, Deus culpa medo. Deus sou eu. Não existe nada mais diabólico nesse mundo do que o medo. Esse medo, que não é o medo racional, é o medo irracional. O medo racional é útil, porque ele nos faz prudentes, reflexivos, estratégicos, exige de nós mais inteligência na execução da solução. O medo racional é como é que eu vou enfrentar esse leão? Como é que eu vou atravessar esse rio de jacarés? Sim. Como é que eu vou para o outro lado do abismo? Isso tudo eu tenho medo, tem um abismo, tem um jacaré, tem um leão, tem tudo. Mas desperta a minha solução, minha inteligência. É um medo que decorre da razão que me prova que o que existe é maior do que eu, é mais forte do que eu, por isso eu preciso desenvolver meios e modos de ultrapassar o impedimento imediato. Isso vem junto com um medo inicial que não é paralisante, estimula o movimento racional que me joga para além do imediato e me traz soluções, e eu prossigo. Agora, esse medo gratuito, esse medo do medo, esse medo em si, esse pânico em si, essa desistência antecipada, esse é o medo essencial, é a covardia paralisante, destrutiva ao extremo, carregada de autopiedade, de autovitimização. Geralmente esse tipo de medo traz a seguinte realidade para dentro do indivíduo, e realidade não, ilusão para dentro do indivíduo. É aquela que ele convence a si mesmo de que ele não tem condições de enfrentar o que está adiante dele próprio. E aí ele é derrotado pela sua negatividade. E aí desenvolve também a autopiedade, ele fica com pena de ser mais fraco do que aquilo que para ele se impõe como desafio. Aí ele vai mergulhando na autopiedade, na autovitimização, no coitadismo. Quanto mais ele faz isso, menos força, menos energia ele tem, e menos coragem, e menos qualquer que seja o poder positivo de enfrentar essa realidade. E aí ele já é a sua própria sepultura, ele já é o talento enterrado, ele já é a oportunidade perdida pela desistência em si mesmo. Aí, meu filho, nem Deus pode te ajudar. Quando você
trabalha contra a criação, quando você trabalha contra a ressurreição, quando você trabalha contra a cura, quando você é um entupidor de portas e de brechas, quando você é um apertador de passagens e quando você é um apagador de luzes. Ninguém pode te ajudar assim. Enquanto você for assim, você vai ter que sacudir isso, porque Deus não nos deu espírito de covardia, não deu. Espírito de covardia não vem de Deus. Não vem de Deus. Deus não nos deu espírito de loucura, mas não nos deu de covardia. Ao contrário, o Espírito de Deus em nós é espírito de coragem. É a coragem na esperança, é a coragem na fé, é a coragem que nasce da confiança. Deus não nos deu espírito de covardia, mas nos deu espírito de coragem, nos deu espírito de ousadia, nos deu espírito de amor. O amor é corajoso e nos deu espírito de moderação, porque a coragem do amor é moderada, não é extravagante, não é excessiva, é própria na medida. Deus nos deu esse poder do que seja próprio, do que seja adequado, do que seja sábio e do que viabilize a vida. Esse é o poder que nos habita. E Espírito Santo que não seja assim, não é Espírito nem é Santo. No máximo é o medo batizado pela religião, que está presente em você e na amputação dos seus potenciais. Vamos lá. Pois é, aí ela termina e diz assim, são muitas coisas, outras na minha vida, sabe, Caio? Eu tenho agido dessa forma, eu quero mudar isso, mas eu não sei como. Você já falou, né? Eu já falei, você tem que pesquisar aí no meu portal tudo que você encontrar sobre medo. Sobre medo, o poder do medo. Vá lá e entre aí, ó, poder do medo. Medo, 2000 é muita coisa. Medo, por isso que eu botei o poder do medo, porque se puser só medo é demais, né? O poder do medo. Bota aí, por favor. 1606. E tem muita coisa, tem muita coisa. Se você chegar e disser, escrever aí... Medo da vida? Medo Não? de viver. Tá. Medo de viver. Medo de viver. Para diminuir o filtro. 1529. 529, medo 1529. de viver. Então, olha, é uma das coisas mais recorrentes aqui, é sobre medo. Entra aí, minha filha, medo de viver, e faz a festa. Tem coisa demais para você ler, ver Sim. e se libertar em nome de Jesus. É isso aí. Vamos lá. E veio uma outra automática, quando eu digitei medo aqui, tem um autocompletar. Veio medo de se entregar, 493. Essa também é muito Já vai boa. pouquinho. Aquele medo de descrer. Tem uma específica sobre medo de descrer. Deixa eu ver. Medo de descrer, que leva o cara a não confiar. 24. Você já e tem viu? o primeiro um texto seu aqui, medo de na cabeça. Medo de descrer, que é o que leva o sujeito a não confiar. Que coisas. Senão eu tenho medo de não crer, por isso eu não quero nem confiar. Isso. Não quero nem começar. Tenho medo de descrer. Então entre aí, por favor. Tá bom? E aí?